Eu quero estar convidando a todos vocês para estar abrindo lá em Mateus. Mateus, no capítulo 18. Só dois versos, 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Amém? É uma passagem bem conhecida e tem muita coisa para ser falada, então não dá para a gente falar totalmente de tudo aquilo que ela está falando, mas vamos tentar falar aqui o máximo possível daquilo que é o cerne da nossa questão hoje. Antes de mais nada, é interessante, né, a gente lembrar mais uma vez que sempre Pedro, né? Sempre Pedro fazendo as interrogativas dele. E é interessante que Jesus ele sempre responde à medida da sua pergunta. Você percebe que Pedro ele faz uma pergunta matemática para Jesus e Jesus faz uma devoluta matemática para ele. Da mesma forma como Jesus, quando ele é interrogado em outra, os mestres da lei perguntavam a respeito da Bíblia, ou seja, da Torá, e ele respondia com a Torá. Né? Quando Nicodemos chega para falar a respeito de coisas espirituais, ele responde com coisas espirituais. Então Jesus ele tem essa perspicácia de sempre entregar a mesma coisa que a pessoa ela está pedindo. Ele não ia falar a respeito de uma outra coisa, já que Pedro está falando a respeito de números. E devido a essa questão matemática, né, a gente pega as pessoas distorcendo essa passagem e trazendo um entendimento bem raso, né, a respeito do contexto daquilo que Jesus ele tem para dizer. Então é interessante a gente entender que, em outras palavras, Pedro está falando assim, qual é o limite do perdão? Em outras palavras, era isso que Pedro estava querendo saber. Era normal que naquela época o sistema farisaico estabelecesse regras base para que pudesse viver a religião. E eles diziam que era comum que o procedimento fosse de 3 vezes você podia perdoar uma pessoa. Você pode perdoar até 3 vezes uma pessoa e depois disso você está liberado para fazer o que você quiser. Então Pedro, né, ele fala, agora nós somos servos de Cristo, né, nós caminhamos junto com o Mestre, então 3 é pouco. Né? Jesus já falou que nós temos que ser, nosso nível tem que ser mais elevado do que o dos fariseus, então 3 deve ser pouco. E ele chega e fala para Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? E ele logo já fala em seguida, 7, né? Tipo, 2 vezes mais do que aquilo que é comum praticado. E Jesus ele joga isso para a lua, em outras palavras. Porque Jesus aqui ele não está falando a respeito de matemática mais. Ele está falando em outras palavras de uma forma, como se fosse uma expressão da língua. Ele está falando de um tanto que você não consiga contar. Se você está falando que é 7, não, eu estou falando 70 vezes 7. A gente vai ver essa mesma expressão sendo usada lá em Gênesis, quando Lameque, ele fala que se alguém tocar nele, também vai ser castigado 70 vezes 7. Então você percebe que é uma expressão que fala assim, quantos puder, quantas conseguir, em outras palavras. Então não é a respeito de uma conta, não é a respeito de um número, é a respeito de uma expressão que indeterminada. E é interessante a gente falar a respeito dessa questão de perdão, porque isso faz parte do Evangelho de uma tal forma que, se nós compreendêssemos isso, nós teríamos muito menos dificuldade de vivenciar a nossa vida e o Evangelho em si, tendo a compreensão de que o perdão, ele faz parte da nossa salvação, ele faz parte daquilo que nós chamamos de graça. E, em outras palavras, nós perdoamos o tempo todo, ao tempo em que nós erramos o tempo todo. Né? Nós vivemos errando o tempo todo. E acabou que, meio que no senso comum, parece que errar é uma coisa assim, meu Deus, não acredito, ele errou, né? Vamos crucificar ele porque ele errou. Sendo que o erro é uma das coisas mais comuns do ser humano. A gente está errando o tempo todo. Tem até uma frase que fala que o sucesso, ele não é a ausência do fracasso. O sucesso, ele é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo.
Então, em outras palavras, ninguém consegue sem fracassar primeiro. Ninguém consegue alcançar os seus objetivos sem antes falhar um par de vezes. Ninguém já nasceu pronto, ninguém já nasceu perfeito, né? Então, esses erros, eles são intrínsecos do ser humano. E desse processo que a gente vive, que a gente chama de vida. Então, se por um lado a gente tem esses erros que são comuns ao ser humano, né? Eu fico pensando a respeito de tudo aquilo que a gente já aprendeu na vida. As meninas, o Vitor está dando aula aqui, as meninas estão aprendendo a tocar instrumentos. E tá ali tocando, tá tudo lindo, de repente, errou. Imagina se, tipo, você errasse e você falasse, não quero mais, né? Acho que não tem jeito porque eu erro aqui. Eu lembro que quando eu fazia aula no conservatório, a gente começava a tocar, aí chegava num pedaço da partitura, errava. Volta do começo. Aí tocava, chegava lá, errava de novo. Voltava de novo, chegava lá, errava de novo. O professor falava assim, começa daqui para lá. Porque toda vez que você passar aqui, você vai errar. Você começa a estabelecer uma própria dinâmica, onde parece que é para você errar naquele lugar. Ele falava, não, esquece esse pedaço aqui, começa daqui para frente agora. Porque senão toda vez que você passar aqui, você vai errar. E aí a gente começa a dinâmica agora. Dali pra frente a gente toca a música inteira, fala, nossa, que incrível, eu toquei a música inteira. Aí da próxima vez você passa inteira, aí você não erra mais. Então a gente percebe que a nossa caminhada, que o nosso entendimento e o nosso desenvolvimento, ele depende desses erros. É através desses erros que a gente aprende, né? Através de muitas das vezes situações que a gente não gostaria de reviver, que fizeram as maiores diferenças na nossa vida. Foi através do dia que você achou que estava certo, do jeito que você fez os exercícios lá e foi mostrar para a professora, ela falou, não, tá errado. E aí você foi entender o porquê que estava errado, mas na sua cabeça estava certo. Então, através do erro é que a gente aprende. Lamentavelmente, a gente vive num sistema de ensino tão retrógrado que a pessoa que fala que não entendeu, ele é o burro da história. Sendo que ele é o único que está interessado em aprender, né? Então, nós percebemos que essa frase ela faz sentido. Que o sucesso, ele é a soma dos nossos fracassos, que até que chega uma hora que o negócio funciona, dá certo, a gente para de errar, a gente entende como é que funciona e a gente se torna perito naquela situação. Então, se esses erros eles são intrínsecos de nós seres humanos, por um outro lado, o arrependimento ele se torna uma chance da gente fazer aquilo que a gente errou de uma forma diferente. Porque se eu errei e eu me arrependo daquele erro, a partir de então eu aproveito aquela segunda chance para fazer de uma forma diferente da que eu tinha feito da primeira. E é dessa forma que a gente vai se esticando. É dessa forma que a gente vai expandindo e progredindo. Através dos nossos erros, das nossas falhas, e a gente vai cada vez mais ampliando o nosso espaço e adquirindo mais conhecimento. Então esse perdão, ele é como se fosse um triunfo da graça contra o nosso ato de vingança. Tem pessoas que falam que errar é humano e que perdoar é divino, né? E faz muito sentido isso. Porque se você parar para pensar, nós não queremos perdoar. Se alguém me fere, o que eu quero fazer é exatamente o oposto. Eu quero me vingar. Só que eu não quero só me vingar. Eu quero dar 2 vezes mais do que a pessoa me fez. Sabe, eu quero fazer ele pagar cada segundo. Esses somos nós. Agora, quando a gente fala a respeito de perdoar alguma coisa que nos acometeu de mal, não faz sentido para nós seres humanos. Não faz sentido para o nosso instinto animalesco que está dentro de nós. A gente quer só revidar. A gente quer só sair por cima. A gente quer manter o nosso orgulho, né? Então faz sentido a gente falar que o perdão ele é divino. E por esse mesmo entendimento você começa a entender que o perdão ele não é simplesmente divino, mas o perdão ele é uma manifestação da graça de Deus que nós estendemos ao nosso próximo. Porque nós fomos perdoados por Deus. E nós devemos ser perdoados por Deus todo santo dia. Porque todos os dias nós estamos errando. Todos os dias nós estamos falhando. Por mais que nós saibamos que é errado, a gente ainda erra. Então todos os dias, a palavra de Deus ela fala assim que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Por que se renova a cada dia, Júnior? Porque se não se renovasse, ele ia ter uma lista que baixava ao zero o seu score. Sabe, quando a pessoa fica falando assim, você fez isso, né, comigo, né? Tá marcado aqui, eu vou te pegar ainda. Uma hora, você vai precisar. Imagina se Deus ele ficasse fazendo uma lista a respeito dos erros que você tem. Das falhas que você obteve, dos pecados que você cometeu. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova todos os dias. Porque todos os dias você faz pecado novo. E pior, às vezes você faz até os pecados velhos também. Tem pessoas que falam, ai Deus me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Daqui a pouco tá fazendo tudo de novo. Só que tranquilo,
Ele te perdoa do mesmo jeito. Mesmo na sua presciência de saber que amanhã você vai fazer de novo, ele já te perdoou. E o perdão de Deus é um perdão verdadeiro. Ele não vai ficar jogando na sua cara. Quando ele fala que ele jogou no mar do esquecimento, ele joga mesmo. E é interessante que se a gente continuar lendo esse mesmo texto que a gente leu aqui, ele passa pra gente uma informação a respeito do perdão de uma forma que talvez a gente nunca tenha parado para refletir. Ele conta a história de um credor que devia uma quantia enorme para o rei. E esse credor, ele foi chamado diante do rei para que ele pagasse a sua dívida. Só que ele não tinha as mínimas possibilidades de pagar essa dívida. Era uma dívida tão grande que nem que ele trabalhasse todos os dias da sua vida, ele não conseguiria pagar. Nem que ele vivesse para pagar essa dívida, ele não pagaria, porque ele não teria dias de vida o bastante. Para você ter uma ideia de quão grande era essa dívida. E a palavra de Deus, ela continua dizendo, então, que o rei, ele falou assim, então, prende toda a família dele e todo mundo vai ser meu escravo a partir de agora. E aquele homem, ele implora diante do rei misericórdia, para que o rei não faça isso com a família dele. E ele fala, não, rei, por favor, eu vou trabalhar e eu vou te pagar cada centavo que eu te devo. E o rei, se usando de misericórdia para com ele, fala, ok, eu perdoo a sua dívida. O que o rei está falando não é, tá bom, você vai trabalhar para pagar as dívidas. Não, o rei está falando, eu perdoo a sua dívida. Eu acho que, nós já somos grandinhos o bastante para entender parábolas. E quando a gente ouve alguém falando que tinha um rei cobrando uma quantia exorbitante, de um homem que não tinha a possibilidade de pagar, nós entendemos, não precisa nem explicar que nós estamos falando de Deus e de nós. Eu acho que você já entendeu isso logo quando eu comecei a falar. E a palavra de Deus diz que aquele rei, ele não fala, eu vou esperar você receber e me pagar. Não, aquele rei simplesmente perdoa. Ele fala, você está perdoado, você está liberado da dívida que você tinha comigo. Você está liberado, você não me deve mais nada. Tem noção do que é isso? E a palavra de Deus continua dizendo que aquele homem, ao sair daquele lugar, perdoado, né? Todo mundo, que maravilha, olha, ele foi perdoado. Aí ele encontra alguém que estava devendo para ele. E a palavra de Deus diz que, da mesma forma que ele implorou, aquele homem também começa a implorar pela misericórdia, que ele ia pagar aquilo que ele devia. E aquele homem que foi perdoado pelo rei, ele não quer nem saber do que o outro está falando. Ele gruda o outro pelo pescoço e fala, você vai me pagar, você vai me pagar. E no fim das contas ele acaba mandando esse homem para a cadeia porque ele estava ali devendo. Ao saber dessa situação, as pessoas que viram aquele homem sendo perdoado pelo rei, contam isso para o rei. E o rei manda que esse homem seja jogado na cadeia. Porque ele não usou da mesma benevolência que ele recebeu da parte do rei para com o seu credor. Então fica bem claro que a gente está falando a respeito de um sistema, de um processo através do qual o perdão funciona. O perdão, ele é um processo, ele é processual. A palavra de Deus, na oração mais conhecida que nós fazemos, ela fala assim, perdoa aqueles que me devem, né? Assim como, me perdoe assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem, né? Então, você percebe que existe uma linha aonde conecta o vertical no horizontal. Em outras palavras, eu consigo perceber 3 coisas aqui dentro desse pequeno texto que a gente acabou de falar aqui. A primeira coisa, eu vou falar com você a respeito das 2 questões a respeito do perdão. Em cima de um tripé aqui desse texto que a gente acabou de ouvir. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando se trata de perdão, é que nós precisamos reconhecer o tamanho da dívida que a gente tem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não existe alguém que era mais pecador e menos pecador. Todo mundo pecou e estava todo mundo condenado. Você entende que já estava condenado? A gente não estava indo para um julgamento, a gente estava condenado. Nós todos estávamos condenados. Então quando as pessoas falam assim, esse Deus é tão bom, por que ele manda as pessoas para o inferno? Deus não manda as pessoas para o inferno, as pessoas já estão indo para o inferno. Ele simplesmente entra no meio do caminho e fala, quem quiser sair da boca do lobo, passa para o meu lado. É simplesmente isso que ele faz. Ele dá uma nova possibilidade, uma nova oportunidade para aquele que estava perdido se encontrar. É só isso que ele faz. Ele não está mandando ninguém para o inferno. Nós já estávamos indo por conta própria. Então, é necessário que eu tenha o entendimento daquilo que está sendo perdoado. Tem uma música da Fernanda Brum que ela fala assim, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu. Falando a respeito da mulher do vaso de alabastro. Porque as pessoas falavam, nossa, como essa mulher ela é estúpida.
Ela podia fazer tantas coisas mais inteligentes com o dinheiro de vender esse vaso e esse perfume. E ela vai e desperdiça isso dessa forma. E aí a cantora ela fala assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu pode entregar em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Não faz sentido para quem está olhando de fora. Só faz sentido para quem recebeu esse perdão. Porque conforme eu falei, o perdão, através do arrependimento que a pessoa sofre quando ela recebe o perdão, é como se ela tivesse uma opção, uma alternativa que até então não existia. Aquela mulher era perdida, o destino dela estava traçado. A partir do momento em que aparece Jesus na sua frente e a perdoa, agora o arrependimento faz com que surja uma nova janela temporal na sua frente, da qual a sua vida vai ser mudada de hoje em diante. Nunca mais as coisas vão ser do mesmo jeito. Então, tudo e qualquer coisa que ela entregasse em adoração a Deus era pouco. Ela simplesmente entregou o melhor que ela tinha e sabia que ainda aquilo era pouco. É por isso que só aquele que recebeu o perdão sabe o valor que tem e a medida daquilo que pode ser oferecido. O que acontece é que aquele homem, ele não reconheceu o tamanho da dívida que ele tinha com aquele senhor. Ele não teve a compreensão a respeito disso, a ponto da pessoa achar que ele tinha capacidade de trabalhar e conseguir pagar a sua dívida. É como uma pessoa que recebe alguma coisa de Deus e a pessoa acha que ela consegue pagar a Deus de alguma forma. Nossa, Deus me tirou de um charco de lodo, a minha vida era destruída e hoje eu oro, eu jejuo, né? Como se você fosse pagar a Deus com o seu sacrifício. Como se você fosse pagar a Deus com aquilo que você faz. Nada do que você possa fazer, nem em 1000 vidas, vai fazer com que você venha pagar aquilo que Deus fez por você. A sua dívida era tão grande, só para você ter uma ideia, a sua dívida era tão grande, que não bastava vir o Moisés e morrer por você. Não bastava vir um anjo do céu e morrer por você. Tinha que ser o próprio Deus. Não bastava ele simplesmente fazer uma doação de sangue para você. Ele tinha que entregar a vida dele. Você tem noção do tamanho da sua dívida? Sim, é impagável. Nada do que você faça pode pagar essa dívida. Então é necessário que, antes de mais nada, a gente tenha o reconhecimento a respeito de que dívida é essa que a gente tinha com Deus. E uma das pessoas que, para mim, mais aparenta ter esse entendimento na Bíblia de uma forma que ele deixa expresso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele luta com uma culpa interna. O apóstolo Paulo, ele matou pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, porque ele achava que isso era a obra de Deus. Na cabeça dele, ele estava fazendo a obra de Deus. Então ele matava em nome de Deus. Até que um dia Deus aparece para ele e ele entende que ele estava do lado errado. Ao invés dele estar fazendo a obra de Deus, ele estava impedindo a obra de Deus de acontecer. E esse homem, ele vai ser perturbado durante o resto da sua vida por todos os crimes que ele cometeu. Só que o apóstolo Paulo, quando você começa a observar o começo do seu ministério, logo de início, ele fala assim: dentre os apóstolos, eu sou o menor de todos. Eu sou o mais pecador de todos. Ele tinha o entendimento da dívida que ele tinha. Mesmo que essa dívida já tinha sido anulada, já tinha sido paga. Ele entendia o preço que foi pago para que ele estivesse ali. Aí você vai terminar a história do apóstolo Paulo, ele vai intensificando esse entendimento de uma tal forma que ele já não fala mais que dentre os apóstolos ele é o menor. Ele fala assim: agora dentre todos os santos, eu sou o mais pecador de todos. Né? Você pensa assim: nossa, quanto mais eu caminho com Deus, mais santo eu fico, mais separado, mais diferente, melhor de bom. Só que é muito pelo contrário. À medida que você se relaciona com Deus, você percebe o quanto que você era sujo e o quanto que Ele te perdoou. Então você consegue entender que quanto maior você fica, menor você fica. Quanto mais longe você vai, mais você entende o quanto você era perdido e o quanto a misericórdia te encontrou. Então aquele que começa falando que dentre os 12 seletos discípulos de Deus, eu sou o menor, agora ele termina falando que dentre todos os santos, não tem um que seja mais pecador do que eu. Eu estou falando do cara que escreveu metade da Bíblia. É só isso. A segunda coisa que eu percebo nessa história é que existe uma questão do recebimento. O perdão, ele tem que ser acessado. Conforme eu comecei falando aqui, tem pessoas que querem dar uma paga para Deus daquilo que eles receberam de Deus. E isso é meritocracia. A graça fala a respeito de eu receber algo que eu não merecia. Nós só recebemos o perdão porque nós traímos. Nós só recebemos o perdão porque nós pecamos. E só recebe perdão quem não merece. O perdão não é para quem merece.
Nossa, ele está se comportando tão bem que eu vou perdoar ele. Não, a gente perdoa justamente quem não merece. Nós somos traídos exatamente por quem a gente ama. Ninguém é traído pelo desconhecido. Nós somos traídos por aqueles a quem a gente confia. E a palavra de Deus, ela é incisiva em dar alguns exemplos que se repetem durante a Bíblia. O primeiro exemplo é a respeito lá de Mateus no capítulo 5, no verso 3, que Jesus ele começa a falar a respeito das bem-aventuranças. E ele vai falar a respeito de como é bem-aventurado os pobres de espírito. E você percebe que o tempo todo ele fala a respeito disso. E, inclusive, de uma forma superficial, as pessoas vão acatar todas essas questões como se tipo, Jesus, ele, num aspecto cidadão, né? Jesus, ele é uma pessoa que ele se importa com os pobres e oprimidos, né? Ele fala dos pobres de espírito. Por quê? Porque pobres de espírito no original é mendigo. É pessoa que não tem nada, não tem eira nem beira, morador de rua. Esses são os pobres de espírito. Aí você olha e fala assim, nossa, bem-aventurado? O que tem de bem-aventurado nisso? Quem que quer trocar de lugar? Deixa eu deitar nesse papelão um pouco aí, para ver se eu vou ser bem-aventurado também. O que Jesus ele fala é a respeito da possibilidade de recebimento. Você nunca vai ver alguém que te pede uma esmola na rua depois ficar tentando te dar de volta aquilo que você deu para ele. Ele nunca vai tentar te presentear na mesma medida daquilo que ele recebeu. Ele simplesmente recebe e ele fica grato pelo que ele recebeu. Você consegue me entender? Depois Jesus ele vai falar a respeito das crianças, que nós precisamos ser igual criança. Por quê? Porque criança só recebe. A criança ela não te entrega nada. A criança ela não te dá nada. Quem é pai sabe do que eu estou falando. A criança ela te dá prejuízo desde antes dela nascer. Só que a criança ela tem essa necessidade de estar recebendo o tempo todo. Ela não precisa só de questões materiais, ela precisa do seu emocional também, totalmente convertido para ela. Então ela quer seu tempo, ela quer seu dinheiro, ela quer sua comida, ela quer suas roupas, ela quer tudo que você tiver. E ela não vai te dar nada. Ela nunca vai chegar em você e falar assim, depois, quando eu tiver dinheiro, eu vou te pagar tudo que eu comi na sua casa. Nunca. Nunca. Que a criança vai ter esse sentimento de que ela vai precisar te pagar alguma coisa. O que Deus ele comunica para nós através desses exemplos é a maneira como nós precisamos receber o seu perdão. Nós precisamos receber como uma criança. Nós precisamos receber como um sem-teto que não tem nada para oferecer. Nós precisamos entender que por mais que nós nos achemos alguma coisa, nós não somos nada e nem ninguém. Em comparação a Cristo, nós não somos nada e nem ninguém. Nós não podemos nada. Tudo que nós temos já é dele. Então se eu ousasse querer oferecer alguma coisa para ele, eu não estaria fazendo nada menos do que devolvendo aquilo que já é dele. Tem noção do que é isso? A gente falou na quinta-feira aqui a respeito de José de Arimateia, e o entendimento que José tinha era isso. Ele era um homem que esperava pelo reino acontecer, se materializar. Ele entendia que tudo que ele tinha já era de Deus, e ele não podia pagar nada do que Jesus tinha feito na vida dele. Ele simplesmente entendia que o que ele tinha já era para isso, né? E da mesma forma que uma vez a gente falou a respeito do livro de Esther, da história de Esther, Mardoqueu fala para Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou nesse lugar? Ou seja, será que tudo que você conquistou, todo o recurso que você carrega, não foi exatamente estabelecido com essa necessidade? Tudo é dele, tudo é para ele, é tudo por ele. Nós não temos nada e não somos nada sem ele. Então nós precisamos identificar o quanto que nós fomos devedores. Nós precisamos receber de uma tal forma que nós entendamos que nada que nós façamos pode retribuí-lo daquilo que ele já nos fez. Ele nos amou primeiro. Antes que você soubesse quem ele era, ele já tinha te amado. Antes de perguntar se você queria o sacrifício dele, ele já tinha se entregado. Não é a respeito de nós, é a respeito dele. Entendeu? Não é porque nós somos bonzinhos demais que nós resolvemos servir a Deus. Foi tudo por causa dele. Foi ele que nos conquistou. Foi ele que nos constrangeu através do seu amor. Não foi porque a gente é bom o bastante. E o último item que eu quero passar para você é exatamente essa questão de repassar aquilo que eu recebo. Esse sistema processual, ele parte para os dois lados.
eu recebo da parte de Deus e entrego para aquele que também fez algo contra mim. Só que por um outro lado, se eu não faço para aquele que fez contra mim, eu também não recebo de Deus. Você consegue entender? Se eu entrego para aquele que fez contra mim, eu recebo de Deus. Se eu não entrego, eu também não recebo de Deus. Dos dois lados está acontecendo alguma coisa. Então, conforme está escrito lá em Marcos 11, lá no verso 25, uma outra história onde Jesus ele fala a respeito de oferecer o seu sacrifício. Ele fala: se você vem para oferecer uma oferta no altar do Senhor e você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai e pede perdão para o seu irmão. Depois você volta e entrega. Por quê? Porque se você entregar, sem que você esteja reestabelecida a sua conexão com o seu irmão, a sua oferta não está valendo de nada. O seu trabalho é em vão. Porque o lado de cá está rompido. Por mais que você ache que você está de bem com Deus, está tudo certo aqui, o lado de cá não está certo, então não está valendo de nada. É por isso que a cruz ela estabelece uma comunicação na vertical e na horizontal. Porque você consegue um interrompimento, tanto quando você fecha o fornecimento entre você e Deus, quanto quando você fecha o fornecimento entre você e o seu próximo. O Evangelho ele fala a respeito disso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo. Aí João ele vai falar assim: um novo mandamento eu vos trago. Que novo mandamento é esse, Júnior? Que você ame ao seu próximo assim como ele vos amou. É a respeito dessa mesma conexão que a gente acabou de falar aqui. Que você ame ao seu próximo assim como ele vos amou. Entregue aquilo que você recebeu. Porque se você não entrega, ele também não te entrega. A nossa vida de passividade, que muitas das vezes nós fomos instruídos a viver, não é cristã. Sabe aquela vida de passividade, de eu era, não sou mais, eu fazia, não faço mais? Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão fala muito mais a respeito dos frutos que eu entrego do que a respeito da igreja que eu congrego. Porque a árvore que não dá fruto, ela tem que ser cortada e jogada fora. Porque se nós não damos fruto, então a gente não está valendo de nada. Nós fomos chamados para dar fruto. O fruto fala a respeito da minha maneira de viver e o que isso tem produzido. Deixa a sua oferta, vai, pede perdão para o seu irmão e depois vem e oferece a Deus. Isso tem poder, gente. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Tem uma história que me abalou literalmente. Algum tempo atrás, se eu não me engano, está até nas minhas postagens do Instagram, do mês passado. Eu estava vendo um noticiário, um relato a respeito de um criminoso, de um assassino. Ele ficou conhecido como assassino de Green River, nos Estados Unidos. Ele assassinou mais de 40 mulheres. E esse homem lá, ele foi levado, né, ao júri popular, depois dele ser condenado. E lá as pessoas elas podem encarar o bandido antes dele ser morto. Então os familiares das pessoas que haviam sido assassinadas podem chegar e falar na cara dele tudo que eles querem falar. E diante daquele tribunal, aquelas pessoas elas se levantavam enfurecidas e começavam a falar injúrias para aquele homem, a xingá-lo, a falar daquilo que ele proporcionou para a vida dessas pessoas, dessas famílias, o como que ele destruiu aquelas famílias através daquilo que ele fez. E aquele homem, na sua psicopatia, ele simplesmente fingia que não estava acontecendo nada. Nós sabemos que um psicopata ele não esboça a reação, né? Ele é frio, calculista, e ele fingia que não estava acontecendo nada, e as pessoas xingando e gritando ali, e ele fingindo que não estava acontecendo nada, desdém, né, total. E de repente apareceu um homem e subiu na tribuna, um senhor, uma barba grande, e aquele homem falou assim: o senhor deixou a minha vida muito mais complicada. O senhor tirou a minha filha, e depois que isso aconteceu eu fiquei sem saber o que fazer. Ele falou assim: só que o mais complicado é o que o senhor me obriga a fazer. Porque à medida que eu conheço a Deus, Deus ele me manda que eu faça algo que eu não gostaria de fazer. Mas eu preciso fazer. Ele falou assim: então eu quero que o senhor saiba que independente de tudo o que o senhor fez e de tudo que eu tenho sofrido desde então, eu te perdoo. E o incrível de tudo é que depois de
tantas pessoas alvejando aquele homem, quando aquele homem ouviu, eu te perdoo, ele encheu os olhos de lágrimas e começou a chorar. Aquele criminoso, psicopata, que estava prestes a ser morto, que não esboçava reação nenhuma, a única pessoa que chegou e liberou perdão para ele desabou a chorar na frente de todo mundo. O que eu estou falando para você é a respeito do poder que existe na sua mão. O perdão, ele não é uma escolha, ele é uma necessidade. O perdão, ele não é uma escolha, é uma necessidade. O perdão não é a respeito da pessoa, é a respeito de você. O perdão não é uma liberação da pessoa, é uma liberação de você. É você se liberando para que você possa viver a sua vida. Porque enquanto você não libera, você fica preso. Enquanto você não libera, você vive céu de bronze e terra de ferro. Porque enquanto você não libera o seu irmão, o seu próximo, Deus ele também não te libera. Então é como se você ficasse lutando com o seu próprio orgulho, sem Deus, e se remoendo a cada dia mais. Isso tem sido fonte de grandes problemas que nós vivemos hoje no nosso sistema de saúde. Pessoas que têm contas antigas, às vezes com pessoas que nem existem mais. Pessoas que têm contas com pessoas que às vezes nem lembram mais do que aconteceu. Mas essa pessoa, ela guarda isso de uma tal forma que ela está morrendo, ela está sofrendo, ela está adoentada, mas ela não solta. Porque o orgulho dela é muito grande. Pessoas que são mais dominadas pelo sentimento do que pela dor, porque nem dói mais. Mas ele se lembra de que um dia doeu. Então já não é mais a respeito da dor, é a respeito simplesmente da lembrança do que aconteceu. O entendimento que nós precisamos trazer, da mesma forma que Pedro ele chega perguntando para Jesus, é que nós somos diferenciados. Pedro está falando, nós somos diferenciados. Conforme eu comecei falando aqui, o sistema farisaico, ele pregava uma quantidade de perdões que você precisava dar obrigatoriamente. Mas Pedro fala, nós que somos diferenciados. 7, tá bom? E da mesma forma, eu termino falando que nós somos diferenciados. E é por isso que o perdão, ele precisa ser algo da nossa prática diária. Sabe o casamento que dá certo? O casamento que dá certo não é o casamento onde as pessoas elas não erram. Não é o casamento que erra menos. É o casamento que perdoa mais. Sabe a vida que dá certo? A vida que dá certo não é a vida onde a pessoa ela nasceu com a iluminação toda virada para ela. E essa pessoa, tudo que ela faz dá certo. A pessoa que tem uma vida que dá certo é uma pessoa que ela erra, mas ela se perdoa. Ela não fica arrastando seus problemas durante uma vida toda, se culpando por coisas que ela não pode mais resolver. Eu conheci um senhor há pouco tempo, eu já estou fechando aqui. E esse senhor hoje beira 70 anos. E ele começou a me contar a sua história. E quando ele tinha na faixa de 30 anos, ele perdeu a sua esposa e o seu filho, no mesmo acidente. E ele falou para mim assim que ele falou, se a minha vida fosse um livro, ela seria mais um livro de chorar do que um livro de rir. E ele falou assim, eu me lembro que antes de eu embarcar o meu filho e a minha esposa, eu fiquei quase meia hora tentando convencer o meu filho a fazer essa viagem, porque ele não queria ir de jeito nenhum. E ele foi e nunca mais voltou. Esse homem ele tem quase 70 anos. E até hoje ele vive remoendo essa mesma questão. Até hoje ele não se perdoa como se ele fosse o culpado do acontecido. Da mesma forma que nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos se perdoar também. Nós precisamos abrir mão do nosso juízo mal feito. Muitas das vezes nós estamos perecendo, padecendo, porque nós mesmos se culpamos diante de determinadas coisas que aconteceram na nossa vida. Sabe, é como se houvesse uma autopunição. Tem muita pessoa que hoje vive em depressão como uma autopunição. Porque já que eu fiz aquilo errado, então eu não mereço mais ser feliz. Já que eu agi da forma errada e aquilo é uma coisa que não dá mais para resolver, aconteceu e aconteceu, passou,
Então, de uma forma meio que até inconsciente, a pessoa ela começa a inibir toda e qualquer possibilidade que venha trazer felicidade, porque é como se fosse injusto, né? Eu sou uma pessoa muito má, aquilo que eu fiz não tem perdão. Não faz sentido eu ser feliz, eu dar risada hoje depois de tudo aquilo que aconteceu. E a pessoa ela vive a vida inteira se punindo porque ela não consegue se perdoar. Então, também é nossa obrigação, como cristãos, liberar perdão para nós mesmos. Você precisa se perdoar. Você precisa entender que aquilo que você fez no passado era o melhor que você tinha para fazer com a consciência que você tinha naquela época. E mais uma vez eu repito, se a gente voltasse no tempo, quando você fez o erro, você ia fazer o erro de novo. E se a gente voltasse 1000 vezes, você ia fazer o erro 1000 vezes. Porque hoje você tem um entendimento diferente do que você tinha naquela época. E naquela época você fez a melhor escolha que você podia ter feito. Então não existe, é uma utopia. É uma forma de você ficar tentando procurar culpados. E não precisa ter um culpado. Simplesmente aconteceu. O que Deus ele quer me ensinar com isso? Para onde Deus ele quer me levar através disso? O que essa dor ela está gritando no meu ouvido? Qual que é a intenção disso tudo? Tem uma frase bem legal que ela fala assim, que o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. E o primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Do Pierre Lux. O perdão, ele é simplesmente o benefício seu. Ele é totalmente seu. Se eu me perdoo, o benefício é meu. Se eu perdoo alguém, o benefício é meu também. A única pessoa que é lesada quando eu seguro alguém é eu mesmo. É eu que fiquei parado no tempo. É eu que não consigo mais avançar. É eu que não consigo mais prosperar. E às vezes a pessoa está vivendo a vida dela, nem imagina o que eu estou sofrendo ou não sofrendo. Então é totalmente a respeito de você. Deus ele deixa pré-estabelecido tudo o que tem que fazer. Agora cabe a mim e cabe a você tomar isso como uma verdade. E nós se diminuirmos nas nossas vontades, nos nossos egoísmos, para que nós venhamos a viver com a mente de Cristo. Na mente de Cristo não existe uma culpa. Na mente de Cristo não existe a possibilidade de eu não me perdoar, de eu não perdoar as outras pessoas. Né? Jesus ele está sendo crucificado e pedindo para Deus perdoar as pessoas que estão crucificando ele. Então é essa a intenção, é essa a ideia que Deus ele vem para nos trazer. Ele vem para mostrar que é possível você viver o máximo daquilo que Deus ele tem para você, independente do que as pessoas estão fazendo. É possível você se jogar nas mãos de Deus e permitir que Deus ele faça do jeito que ele quiser fazer. Que Deus ele tome o controle da sua vida e não permita que você venha colocar sua mão e estragar tudo. Porque os nossos desejos, a nossa concupiscência, ela sempre nos leva para longe de Deus. As intenções da minha carne, elas militam contra o Espírito. Então eu preciso entregar, eu preciso entender que o meu desenvolvimento, que a minha prosperidade, que a minha funcionalidade em Deus está em eu viver com a mente de Cristo. E não com os meus traumas, com os meus erros, com as minhas dificuldades. Só permita que Deus ele leve cativo todos os seus pensamentos. Só lança diante dos seus pés as suas ansiedades. E deixa que Ele faz o resto. Ele te conduz para onde Ele quer te levar. Entregue todo o seu sofrimento na mão daquele que pode resolver. Não adianta você se punir, isso não resolve. Começa a olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Santo Deus amado, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui. Por cada uma dessas pessoas, ó Pai, que foi tocada por Ti, ó Deus, e resolveu atender o seu chamado e vir nesse encontro. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida de cada um. Nós entendemos, ó Pai, a necessidade que o perdão ele tem dentro da nossa vida, ou como que isso precisa ser um normal para nós, ou como que o arrependimento ele nos leva para mais perto de Ti, o quanto isso fala a respeito da Sua graça e do Seu perdão sobre nós.
e do como nós precisamos receber, ó Deus, esse perdão. Eu te peço que nós, a partir de hoje, nós venhamos a viver uma vida de mais gratidão. Que nós realmente venhamos a ser livres, ó Deus. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Que nós não venhamos mais a nos prender nas coisas que ficaram para trás. Que nós possamos deixar as coisas que para trás ficaram e ir em busca daquilo que está na nossa frente. Em busca do alvo. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo, Deus. Nos tirando desse emaranhamento que nós entramos. Dessas correntes, dessas algemas que a gente arrasta durante tanto tempo. Situações que a gente fala que são impossíveis. Situações que a gente já tornou de estimação, de tão comuns que são para nós. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nos libertando de tudo isso. Que nesse momento o Senhor esteja fazendo um check-up na nossa vida, Deus. Que o Senhor, ó Pai amado, esteja nos mostrando as áreas da nossa vida que a gente ainda está preso. As áreas da nossa vida que muitas das vezes já estão com a porta aberta. Mas nós nos sentimos presos ainda. Nós não conseguimos sair para fora. Eu te peço que o Senhor esteja fortalecendo os nossos pés. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos dando uma nova mentalidade. Que o Senhor esteja tirando tudo aquilo que não vem de Ti. Tudo aquilo que tem nos atrapalhado, até nos interrompido. Eu te peço, Deus, que o caminho ele seja reestabelecido. Que nós voltemos a Te acessar, ó Deus. Que nós voltemos a Te sentir. Que nós voltemos a nos conectar contigo da maneira como o Senhor sempre sonhou, Deus. Eu te peço, Pai, que nós venhamos, ó Pai, a estabelecer um vínculo, ó Pai amado, com os nossos próximos. Com as pessoas que muitas das vezes a gente detesta. Pessoas que têm sido pedra de tropeço na nossa vida. Que o Senhor venha nos dar, ó Pai amado, formas, maneiras, ó Pai amado, de lidar com essas situações que nós muitas das vezes já abandonamos como situações que não dá para ser resolvidas. Que o Senhor venha tirar toda a raiz de amargura. Que o Senhor venha, Pai amado, modificar todo o nosso sistema. Que o Senhor venha curar nossas emoções. Que o Senhor venha nos dar uma nova visão. Que o Senhor venha tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Que nós possamos ter um coração igual ao Teu, ó Deus. Um coração, ó Pai, disposto a obedecer. Um coração, ó Pai amado, pronto a perdoar. Eu te peço, Deus, que a cada dia o Senhor esteja nos transformando de glória em glória, Deus. Que a cada dia nós estejamos mais perto daquilo que o Senhor sonhou para nós, ó Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que a gente vai começar essa semana, que o Senhor já coloque a sua mão primeiro. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja aplanando, Deus amado, os montes, para que as coisas elas venham acontecer conforme a sua vontade, Deus. Que nós não venhamos a temer, ó amado, o desconhecido. Que nós não venhamos a temer o novo, aquilo que está por vir. Que nós sejamos corajosos, ó Deus. Que nós, ó Pai, venhamos a ter o conhecimento de quem é aquele que está conosco. E de que maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Esteja fazendo coisas grandiosas através das nossas vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos